Adivinhe só. Quem virou youtuber? É, isso mesmo, muito bem. Você adivinhou? Não fui eu não. E eu de jeito nenhum. Só vim na aula, só como eu disse pra vocês sempre, eu só sei dar aula. Que foi? E aí você vai ter hoje conosco, né, o nosso assunto, galerinha do terceiro ano aí da ET, vai ser o começo do assunto mais assim extenso do nosso ano, que é a da ordem geopolítica, a ordem formada através do período da Guerra Fria, os conflitos mundiais que surgiram após esse período da Guerra Fria, tá? Então a primeira coisa que a gente vai ter que entender hoje é que essa nova ordem geopolítica, a formação geopolítica do nossa sociedade hoje, foi determinada por conta do período pós Segunda Guerra Mundial. E aí nós vamos começar exatamente vendo isso, a formação dessa Guerra Fria, certo? Então se prepara aí, pega um guaranazinho, um aguinho, um biscoitinho e vamos começar. Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial acontece entre 1939 e 1945 e vai ter como grandes rivais aí, né? De um lado você vai ter a União Soviética, do outro o nazismo no começo da guerra, depois Inglaterra e França, depois Estados Unidos entra contra Japão e Itália. De um lado você vai ter esses países, Estados Unidos, União Soviética, desculpa, Inglaterra e França. Do outro, Alemanha, Itália e Japão. E com o fim da guerra, quem vence são os aliados, quem vence é Estados Unidos e União Soviética. Eles vencem a guerra, derrotam o nazifascismo, né, na Europa, e o Japão na região do Pacífico vencem o conflito. Só que após o fim da Segunda Guerra Mundial, ressurge um novo tipo de conflito, né, ideológico e econômico, que é o conflito entre o socialismo e o capitalismo. Esse tipo de conflito ideológico vai ser característico nos próximos 40 anos no mundo. De um lado você vai ter a União Soviética, que tinha crescido muito no período anterior da guerra, né, e depois durante a guerra também houve um sacrifício enorme de vidas soviéticos. A União Soviética perdeu 20 milhões de habitantes. Foi o país que mais teve mortes no conflito. Eu estava vendo o que é que eles estavam aprontando aqui. E do outro lado você vai ter o capitalismo americano, que era um dos grandes pontos chaves da conquista, né, econômica dos Estados Unidos. Era a utilização desse sistema econômico de lucro, visando a liberdade econômica tida pelo capitalismo. Então você vai ter duas frentes ideológicas econômicas. De um lado, a União Soviética com o socialismo e a economia planificada, controlada pelo Estado. E da outra, a economia capitalista do livre mercado, onde o Estado não intervia na economia, utilizava o laissez-faire, laissez-passer. É um nosso em francês que quer dizer deixar fazer, deixar estar, que seria a ideia de oferta e procura. O produto vai variar, o preço do produto vai variar de acordo com o que ele tem no mercado, a oferta dele no mercado. Tanto que no Hiper Cordeiro Joá fui comprar 1 kg de feijão, ele era R$ 5,80 e estava por R$ 9,00. De acordo com a distribuidora, esses feijões tiveram um aumento na produtividade. Vocês podem acreditar ou não, né? Eu não sei muito bem não disso não. E o mundo, depois da guerra, destruído pelo conflito, a Segunda Guerra Mundial foi muito maior que a primeira, foi disputada realmente em todos os continentes do planeta, acabou... Ei, abre o joio, eu tô gravando um negócio aqui, rapaz, para de brigar. E esse mundo, né, pós, né, Segunda Guerra Mundial, tem que ser reconstruído, E aí, quem vai reconstruir? Quem foram os vencedores? Os vencedores principais foram os Estados Unidos e a União Soviética. E eles vão ser responsáveis por essa reconstrução. Mas eles queriam a reconstrução de acordo com seus moldes. Deu para compreender como eles queriam. Eles queriam influenciar um país para que ele se tornasse capitalista, isso os Estados Unidos, e o outro para que a União Soviética tornasse esse país socialista. E seria o caso da União Soviética. Então você vai ter dois países disputando a reconstrução do mundo exatamente por conta da necessidade de ter mais aliados no seu sistema econômico, no seu sistema ideológico. Capitalismo e socialismo, eles são inimigos naturais, né? São inimigos naturais. O capitalismo pensa no lucro acima de tudo e não tem o controle estatal. Já no socialismo, implementado na União Soviética, existiria o controle estatal feito pelo governo, que acabou, né, dominando durante vários anos aí o sistema político e econômico da União Soviética. E aí você vai ter as ajudas mandadas pelos países. Os dois países elaboram planos de ação, tá, para ajudar economicamente os países. Como? Dinheiro, emprestando dinheiro.
Eu empresto dinheiro a um cara, essa pessoa vai acabar se tornando minha credora. É simples. E sendo minha credora, ela vai ser minha aliada. Os Estados Unidos vai ajudar a parte ocidental do continente, a maior parte ocidental do continente europeu, que tinha sido destruído pela guerra e que ele ajudou a reconquistar, desde a França até metade da Alemanha. Tá? A ajuda veio através do Plano Marshall, que tinha como objetivo principal a ajuda econômica de empréstimo de bilhões de dólares para a reconstrução da Europa, ganhando assim como aliados a região ocidental da Europa, o oeste europeu. Do outro lado, você vai ter no próprio slide, você vai ter a chamada Comecon. Traduzindo, quer dizer Conselho para Assistência Econômica Mútua, que foi criada pela União Soviética. Tinha o mesmo objetivo que o Plano Marshall, tá? Era uma resposta ao Plano Marshall, que seria a ajuda econômica aos países destruídos pela guerra, pela Segunda Guerra Mundial, mas só que no leste europeu. O Plano Marshall ajudava o oeste europeu. E o plano e a Comecon ajudava o leste europeu e a região da Ásia através da ajuda de capital de empréstimos. Esses dois países vão disputar a hegemonia no mundo através através da economia primeiramente. Vou conquistar o país através de empréstimos, através da economia para se tornar o meu aliado. Posteriormente, eles vão formar alianças militares para que, se houvesse uma possível guerra, eles estivessem preparados para lutar de novo. Pô, Mauro, uma outra guerra, né, depois da Segunda Guerra Mundial, caramba, velho. Era muito mais possível do que se pensa. Né? A Segunda Guerra Mundial surge com a ideia de acabar com o socialismo. O nazismo tinha como objetivo principal acabar com o socialismo. E esse ódio pelo socialismo não acabou, não se encerrou. Os Estados Unidos começou uma caça às bruxas. Quem era comunista, quem era socialista dentro dos Estados Unidos era perseguido e preso. Então houve uma perseguição muito grande para com eles. Então havia sempre a iminência de uma guerra. Dá um nome chamado de Guerra Fria. Foi uma guerra de ameaças entre as principais potências. Não quer dizer que não tenha acontecido guerras, tá? Houveram muitas guerras, que eu vou dizer para vocês algumas delas daqui a pouco. Mas não houve guerra declarada entre as potências, entre Estados Unidos e a União Soviética. Então houve sempre uma guerra de ameaça. Eu vou dar um tapa pra você, quer dormir? Eu vou cuspir na casa da sua mãe. E nunca chegam às vias de fato. Só fica só, né, que nem galo levantando a crise assim, pavão, querendo se amostrar um para o outro. Aí quais foram os grupos militares formados? Os Estados Unidos cria a chamada OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte, um grupo militar de alta ajuda que, quando houvesse necessidade, eles deveriam atuar nos conflitos mundiais. Ao mesmo tempo, a União Soviética, em resposta à OTAN, né, assim como foi no Plano Marshall, em resposta agora à OTAN, cria o chamado Pacto de Varsóvia, a união dos países do leste europeu, militarmente, para a interação entre si e para que, se houvesse uma possível guerra, eles estivessem aliados para o futuro conflito. Então os países eles se prepararam para conquistar os países, primeiramente, economicamente falando, através do Plano Marshall e da Comecon, certo? E posteriormente a ajuda militar através da OTAN e do Pacto de Varsóvia. Show de bola? Alguma dúvida? Então vamos continuar. Por conta dessa guerra ideológica, os dois países eles acabaram tentando impedir o avanço do capitalismo ou do socialismo para a sua região. A União Soviética tenta impedir o avanço do capitalismo. E o capitalismo faz a mesma coisa com o socialismo. E para isso, o capitalismo ele cria o chamado cordão sanitarista. O que seria isso? A ideia seria conseguir aliados próximos à União Soviética, ao redor da União Soviética, na verdade, para impedir o avanço do socialismo sobre esses países. Então eles vão começar a conquistar, ou no caso, buscar aliados em várias regiões do mundo. Um desses aliados, por exemplo, é Israel. Israel é colocado na região da Palestina, criado pela ONU, o Estado de Israel. E Israel se torna aliado dos Estados Unidos numa região onde não tinha nenhum aliado, que era a região do Oriente Médio. Então, a partir disso, ele vai ter um novo aliado na região, que seria exatamente Israel, que vai ser ajudado pelos Estados Unidos. E isso você vai ter em várias regiões do mundo. Como vocês podem ver, por exemplo, aí, vocês têm na imagem, desde os Estados Unidos e Canadá, você vai ter a formação dos países, vai ter Islândia, Finlândia e tal, a Europa Ocidental toda. Aí depois você vai para a região do Oriente Médio, onde fica exatamente Israel. Aí depois você vai para outros estados do Oriente Médio, através de pactos do Iraque, por exemplo, e Bagdá, um acordo econômico criado. Vou espirrar, foi mal, desculpa aí. E aí você vai ter o Pacto de Bagdá, por exemplo, criado com os Estados Unidos, que tornou o Irã, o Iraque e a região do Paquistão aliados dos Estados Unidos naquele período. E depois Tailândia, Austrália e, por fim, o Japão. O Japão também conta com a ajuda econômica dos Estados Unidos para a sua reconstrução. Lembra? É difícil fazer as coisas, viu? Ó, rapaz.
Meu Deus. Ei, rapaz, os dois. Parou. Voltando de novo mais uma vez. Nesse caso, você vai ter aí, né, o Japão sendo ajudado pelos Estados Unidos, também através da ajuda econômica. Como ele foi derrotado pelos Estados Unidos, os Estados Unidos lutou praticamente sozinho no Pacífico contra o Japão, acaba invadindo o Japão e colonizando, entre aspas, né, o Japão no período pós-guerra. Então você vai ter aí, ao redor, você pode notar, ao redor da União Soviética formou-se o chamado cordão sanitarista, para impedir que o avanço do socialismo acontecesse. Ele não poderia passar por esses países, não deveriam passar por esses países. A União Soviética faz a mesma coisa. Para se defender, ela cria a chamada Cortina de Ferro. A ideia era impedir o avanço do capitalismo sobre os países que já haviam sido conquistados por ele. Então, a União Soviética impede a entrada de capital, né, dos Estados Unidos e de seus aliados nesse país, para que não haja a ascensão do capitalismo em países que já eram socialistas. Então, um impede através do chamado cordão sanitarista e o do outro através da cortina de ferro, certo? Vou continuar. Houve até mesmo dentro da própria Alemanha um problema grande por conta dessa divisão do mundo, do bloco, né, do chamado a bipolarização do mundo, que foi a divisão física do muro de Berlim. Berlim também, a Alemanha, quando perdeu a guerra, ela foi dividida em 4 áreas de influência. As do oeste, que vocês vão ter aí, né, onde estão a cidade de Hamburgo, Frankfurt e Munique, que tem no mapa, foram divididas entre Inglaterra, França e Estados Unidos. E a Alemanha Oriental, que se tem o nome comunista aí, ela foi dada à União Soviética. Dentro dessa Alemanha Oriental fica Berlim, capital da Alemanha. E essa Berlim também foi dividida em 4 áreas de influência. Então você teve a Alemanha dividida em 4 áreas de influência e Berlim também dividida em 4 áreas de influência. No final das contas, ficou a Berlim Ocidental e Berlim Oriental. A Alemanha Ocidental e a Alemanha Oriental. Vocês podem ver aí a Alemanha Oriental, Ocidental no mapinha. Não sei se aparece meu mouse para vocês aí, mas enfim. A Alemanha Ocidental, tá? E a Alemanha Oriental, na esquerda e na direita. E a Berlim Ocidental e Berlim Oriental. Só que o problema é que Berlim fica dentro da área comunista. E para levar materiais, produtos, né, investimento, dinheiro, o que quer que seja para a parte ocidental, para a parte capitalista de Berlim, você precisava da autorização dos comunistas, da União Soviética. E isso era um problema para os Estados Unidos, para os acordos firmados entre os Estados Unidos. Até que a União Soviética decide isolar as regiões, né, isolar principalmente a parte socialista, que a galera começou a fugir de lá, ou então invadir o território socialista e constrói o Muro de Berlim, com o objetivo de impedir a saída ou a entrada de pessoas na parte por Berlim, na Alemanha, e se torna algo físico, né, um muro de concreto, com cerca, arame farpado, minas, cachorro, metralhadora, fuzil, tudo que pensar que tem para impedir o povo de entrar, tinha nesse muro. E isso vai dividir as 2 áreas da Alemanha. A parte da República Federal da Alemanha, que era capitalista, e a República Democrática Alemã, que era a parte comunista. Assim como também Berlim foi dividido. Chegou um momento em que a própria União Soviética ela fechou o espaço aéreo de Berlim, o que dificultou muito o acesso dos capitalistas na região, né, de Berlim, na cidade de Berlim, porque o que conseguisse chegar lá com material era através de aviões, porque você não tinha como passar por trem ou por terra, porque era impedido através da fronteira com a parte oriental da Alemanha. E aí você vai ter, né, o conflito que acabou gerando grande parte das inseguranças no mundo, foi a corrida armamentista espacial dos Estados Unidos e da União Soviética. Os países queriam mostrar quem tinha o maior quantitativo de armamentos. Então, a princípio era os Estados Unidos, porque ele tinha bomba nuclear. A União Soviética vai conseguir a bomba nuclear em 1950. O armamento nuclear foi muito utilizado assim como ameaça nesse período. Vários testes foram realizados. O auge que os Estados Unidos chegou a ter de armamento nuclear foi cerca de 31 mil ogivas nucleares, o que dá para destruir a Terra em torno de 13 vezes, né? Só isso. E enquanto a União Soviética ela também vai ter cerca de 45 mil ogivas nucleares, que vai para destruir a Terra 9 vezes. Então a gente destruiria o nosso planeta cerca de 20 vezes num possível conflito que poderia ter acontecido entre a União Soviética e Estados Unidos. As ameaças eram grandes, os dois países não se atacavam porque tinham medo de retaliação. Se eu atacar meu inimigo e não destruir todo o armamento nuclear que ele tem, ele vai me atacar e vai me destruir também. Então, ficava sempre nessa ameaça. Então, os países que tinham como ameaçar algum outro país seriam exatamente esses que tinham armamento nuclear.
e os que tinham, nesse período, eram somente Estados Unidos e União Soviética, tá? Então eles ficavam em guerra de ameaça, ameaçavam, mas não entravam em conflito direto. Entravam em conflitos indiretos, como por exemplo na Revolução Chinesa, que a Rússia ajuda, onde a China se torna socialista. Na Guerra das Coreias, que a Coreia do Norte e a Coreia do Sul entram em conflito, os Estados Unidos ajuda a Coreia do Sul e a União Soviética ajuda a Coreia do Norte. Na do Vietnã, a mesma coisa, Vietnã do Norte contra o Vietnã do Sul. Rússia ajuda o Vietnã do Norte junto com a China. E os Estados Unidos ajuda o Vietnã do Sul, mas acaba perdendo a guerra. Foi a guerra que os Estados Unidos perdeu. E vai haver também a chamada Guerra do Afeganistão, onde os Estados Unidos vai ajudar os afegãos contra os soviéticos. Mauro, o Afeganistão, os Estados Unidos ajudando o Afeganistão. Aconteceu isso na década de 80, tá? Isso aí vai deixar para uma próxima aula, que vai ser a ideia do surgimento do Al-Qaeda, desses grupos terroristas. E o período onde chegou mais próximo da guerra foi no período nas crises dos mísseis em Cuba. Cuba é um país que passou pela Revolução Cubana, né? E se tornou socialista. E a União Soviética colocou mísseis em Cuba que conseguiriam atingir diretamente os Estados Unidos. E foi o período mais tenso que aconteceu na história, por conta exatamente dos mísseis colocados apontados para os Estados Unidos. E os Estados Unidos colocou mísseis na Turquia apontados para a União Soviética. Então foi o período mais próximo que houve, né, de uma possível guerra nuclear entre os dois países. Mas acabou, graças a Deus, não acontecendo. Estamos aqui vivos ainda. Glória a Deus. E por fim, a corrida espacial. A fronteira final, né, como foi chamado no período. A ideia de conquistar o espaço é porque não existia mais nenhum território que não pudesse ser conquistado na Terra. E aí você vai ter a ideia de ir para o espaço para conquistar uma nova fronteira, para conseguir informações do seu inimigo. Como? Através de satélites, tirando fotos, imagens, vídeos do território do inimigo. E quem chegasse lá primeiro iria com certeza, claro, obviamente, deixa eu mudar de lugar aqui. Agora sim. Iria conseguir conquistar mais informações. E aí começa a corrida espacial. Quem sai na frente é a União Soviética. A União Soviética tinha melhores engenheiros, um maior quantitativo de investimento estatal na corrida espacial. Tanto que lança o primeiro ser vivo, o primeiro satélite artificial para o espaço, o Sputnik 1 e o 2. No 2 foi transportada a cadelinha Laika, que você pode ver até aí, a imagenzinha dela bonitinha num selo, né, de 80 alguma coisa, 80 cruzados, não sei o que é. Que foi o ser vivo que foi para o espaço, mas não voltou vivo, né? Foi vivo e voltou morto. A pobrezinha não conseguiu fazer a reentrada. Travou tudo aqui. Deu um lagzinho. Travou tudo aqui, mas voltamos. E aí você vai também ter, depois disso os Estados Unidos conseguem lançar no ano seguinte um satélite artificial também, que é o chamado Explorer 1. Posteriormente, né, os soviéticos conseguem mandar esse ST-1, o primeiro ser humano, né, para o espaço. O grande desafio era mandar e trazer de volta vivo, né? Então eles conseguiram mandar, né, Yuri Gagarin foi o primeiro cosmonauta que chegou no espaço na chamada Vostok 1. Chega ao espaço, dá 2 voltas completas e diz a célebre frase: a Terra é azul. Lindo. E retorna para a Terra. A cápsula dele cai no mar, mas ele pula uns 8 mil metros de altura, né? Porque se chocasse ele ia morrer. Então ele salta da sua cápsula e cai de paraquedas no oceano. Uma informação interessante: a Rússia foi o primeiro país a mandar uma cosmonauta para o espaço, né? Uma mulher, Vladimirnova Tereshkova, e foi em 63 a primeira mulher que foi para o espaço, chegando aí a bater um recorde, né? Uma conquista bem legal para as mulheres aí durante o período da Guerra Fria. Depois, os Estados Unidos conseguem mandar, sim, também em 61, um astronauta chamado Alan Bartlett Shepard Jr. na Freedom 7. Ele consegue também passar alguns 15 minutos no espaço e retorna para a Terra, consegue voltar vivo. Mas depois disso, quem vai acabar se destacando com um investimento pesado de bilhões de dólares na corrida aeroespacial vai ser os Estados Unidos, com as chamadas missões Apollo. O objetivo das missões Apollo era chegar à Lua, e isso acabou acontecendo, né, com a missão Apollo 11. As outras chegaram à metade do caminho, ou então faziam somente dar uma volta na Lua, mas Neil Armstrong, Edwin Aldrin e Michael Collins, eles conseguiram pousar na Lua no dia 20 de julho
né? E saíram no dia 16, chegaram lá dia 20 de julho, conseguiram pousar na Terra. Pousar na Terra não, desculpe. Pousar na Lua e chegando, fazendo com que isso mudasse a história da aeroespacial do mundo, né? Alguns não acreditam que não chegou e tendo direito dele, mas isso é um fato confirmado por várias entidades científicas, então eles realmente chegaram à Lua. E o Armstrong pronunciou a célebre frase, essa aí é bonita, não a Terra azul, mas um pequeno passo para um homem, mas um salto gigantesco para a humanidade. Menino, topzera, hein? O que houve de consequência boa para esse período da Guerra Fria em relação à corrida aeroespacial? O surgimento dos microchips e da própria comunicação a longa distância. Os satélites hoje que nós utilizamos para passar informação, como a internet que eu estou falando com vocês agora, por exemplo, vieram exatamente desse período de corrida espacial. Os celulares que nós temos, tá, são feitos através do microchip que é transportado, né, dentro deles. Então você transforma é complicado, né? Você transporta essa tecnologia no bolso, o que antes demorava o primeiro computador pesava 2 toneladas, hoje você leva um celular no bolso, que é um computador, basicamente. Então houve um crescimento, né, durante esse período da Guerra Fria entre esses dois países. Disputaram tanto na questão armamentista, quanto na questão econômica, quanto também na questão aeroespacial. Quais conseguiram sair como vencedoras? Os Estados Unidos conseguem sair como vencedora. O sistema econômico implementado pela União Soviética não dá certo, o sistema é planificado. E ele acaba sendo isolado e posteriormente a economia acaba falindo por conta disso. E os Estados Unidos, o capitalismo acaba se dando bem e se torna o líder da nova ordem econômica pós-queda da União Soviética em 1986, o fim da União Soviética, e com a reforma política que aconteceu lá, assim como a reforma econômica também. Hoje, o capitalismo é o sistema econômico mais presente no mundo e o dominante, formador dessa ordem mundial, certo? Galerinha, espero que vocês tenham gostado da aula, né? Demorou um pouquinho mais que eu previa, mas é isso aí, 20 minutinhos, tranquilo, show de bola. Espero que tenham gostado. Quem gostou, dá o like, dá o joinha, sigam o canal, o novo canal aí que a gente vai ter nos próximos dias, e espero que na próxima semana nós teremos mais, certo? Valeu, obrigado, tchau, beijos e abraços, foi um prazer, obrigado pela atenção e tenha uma ótima tarde.